No programa de hoje, a nossa equipe traz você até as ruínas da cidade de Corinto, uma importante metrópole do tempo greco-romano que recebeu a presença do apóstolo Paulo, a sua pregação e onde uma antiga comunidade cristã muito problemática se reuniu. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre em busca de evidências que comprovem a historicidade da Bíblia Sagrada e ajudem você a conhecer a história do cristianismo. Não sai daí porque o programa de hoje está só começando. Oi, gente, estamos indo aqui no caminho para Corinto com a nossa motorista oficial, Andrícia. Qual é o nosso trajeto de hoje? Quanto tempo? Saímos de Atenas, pegamos o carro e estamos indo para Corinto, cerca de 1h, 1h20. Pegamos um pouco de trânsito, mas daqui a pouquinho a gente está lá. Oi pessoal, hoje a nossa curiosidade é muito interessante. Como você viu, pela Grécia existem várias oliveiras e não podíamos perder a oportunidade de conhecer aqui um lugar onde produz azeite de oliva. A gente está aqui no Óleo Sofia e vou apresentar para vocês a Mariana. Hi, Mariana! Olá! Bem-vindos à família Óleo Sofia. Todos são bem-vindos. O azeite de oliva tem tido um papel fundamental em nosso país desde sempre. Yes. Começando desde os mitos de como a cidade de Atenas recebeu esse nome da deusa Atena, até a honra gloriosa para quem participava das Olimpíadas e recebia uma coroa de oliva e eram homenageados para sempre. E claro, não menos importante, nossa gastronomia. Yes. O azeite está nos principais pratos típicos desde criança. Então, é uma parte crucial da nossa vida. Bom, pessoal, agora que vamos fazer uma degustação de azeite de oliva. Muito interessante isso aqui, né? Experimentamos aqui 5 diferentes tipos de azeite de oliva, sem saber o que era cada um. Mas a conclusão que eu tirei foi que o azeite extra virgem, ele começa sim pelo aroma, que todos devem ter, o extra virgem de fato, um aroma de ervas, frutas, vegetais e também de castanhas. Interessante, né? Lá no fundinho, quando a gente cheira, aqui ó, faz isso, a gente precisa identificar se a gente sente algum tipo desses cheiros. E aí, quando a gente pega um que não é extra virgem, que é um refinado, o cheiro realmente não tem cheiro de muita coisa que nos lembra algum tipo de alimento. É realmente surpreendente. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha participado de uma degustação de azeite de oliva, mas a experiência foi muito legal. O arqueólogo, como eu já falei em outras oportunidades, é um sujeito que trabalha com fragmentos de história. Nós não temos o quadro completo, não é como você imagina em alguns filmes de Hollywood, onde o sujeito entra lá numa caverna e o tesouro do rei está ali, com a cadeira ainda, com o esqueleto do rei sentado, um anel no dedo, uma espada na mão. Não é assim que funciona. Nós temos apenas fragmentos daquilo que se passou. São restos de história, literalmente restos. Muita coisa desapareceu pela ação do tempo, pela destruição, pelo desaparecimento. Então nós temos que ter quase que um olhar de detetive para observar nos detalhes as peças de um quebra-cabeças
que não está completamente montado, mas que pode ser razoavelmente recuperado com as evidências daquilo que nós encontramos em solo. E uma delas está aqui, nessas ruínas de Corinto. Chama a minha atenção que quando os grupos turísticos vêm aqui, eles não descem geralmente onde nós estamos. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, está repleto de ônibus de turistas para visitar o sítio arqueológico lá em cima. Mas aqui nessa parte mais baixa da cidade, praticamente não tem ninguém, a não ser um senhor que desceu e está lendo a Bíblia de maneira calma, isolado, em algum canto, lá embaixo. Por que as pessoas não descem aqui? Talvez porque não saibam a importância arqueológica que tem esse pedacinho onde eu estou. Aqui você tem o resto de um pavimento romano, de uma rua, de uma avenida da cidade naquele tempo. E você sabe, até hoje é assim, quando alguém constrói uma avenida, um governo, aí você fala, né, governo de São Paulo, fez isso, obra terminada em tal época. Ou quando é um benemérito que doa para a cidade aquilo ali, coloca o nome da família. A prefeitura do estado de tal lugar agradece à família X pela doação disso. É assim que funciona hoje e também era assim no passado. No primeiro século, viveu aqui alguém que era ecônomo da cidade, ou seja, o tesoureiro da cidade, e por sua própria conta, ele mandou fazer todo esse pavimento que você está vendo. Evidentemente, naquela época, ele estava completo, lindo, muito bem construído. E, é claro, eles deixaram a inscrição comemorando esta benfeitoria de um dos cidadãos de Corinto. E a inscrição está bem aqui, bem fácil de ler. Ela está em latim. E você tem o nome do sujeito que começa a ser escrito de lá para cá. Erastus, até aqui está o nome dele, Erastus pro aiditeli, que seria o ecônomo, o tesoureiro, aquele que toma conta das finanças públicas da cidade. SP seria sua pecúnia, por sua própria conta, construiu Straviti, esta rua, ou esse pavimento, essa estrada. Então, alguém chamado Erasto, que era tesoureiro da cidade, construiu, aqui está a palavra pro, que eu acabei não citando, construiu sua pecúnia por sua própria conta, esta estrada. Ora, Erasto, tesoureiro da cidade, quando a gente começa a falar assim, os elementos vão se diminuindo para identificar uma pessoa específica. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Se você disser o Rodrigo, que trabalha no NASP, bom, tem mais de um Rodrigo que trabalha no NASP. Agora, se eu falar o Rodrigo que trabalha no NASP e é arqueólogo e também faz um programa na TV Novo Tempo, aí você já reduz muito a possibilidade de haver duas pessoas com o mesmo nome, com a mesma função, não é mesmo? Ok, sendo assim, estatisticamente falando, eu posso dizer que esse Erasto aqui seria alguém mencionado no Novo Testamento com as mesmas características. Eu vou citar para você. Quando você vai a Atos, capítulo 19, verso 22, ali são mencionados 2 discípulos do apóstolo Paulo, que ele envia à Macedônia depois do trabalho que ele fez aqui em Corinto. A pregação de Paulo em Corinto, o ministério dele nessa cidade, está em Atos, capítulo 18. Logo no capítulo 19, esses 2 discípulos são mencionados. E quem são eles? Eu vou ler para vocês. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Mas calma, você deve estar dizendo, tudo bem, Rodrigo, interessante, Paulo tinha um discípulo, Erasto, que estava no contexto de Corinto, mas como você mesmo falou, podem haver mais de um Rodrigo trabalhando ali no NASP ou na Novo Tempo, 2 Rodrigos, 3 Rodrigos. Mas lembra que eu falei do detalhe que acaba refinando o nome em uma única pessoa? Quando você vai para o livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela conclui assim, Romanos capítulo 16, versículo 23. Paulo diz assim, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, o tesoureiro da cidade. Percebeu? Erasto, o tesoureiro da cidade. E aqui eu tenho um Erasto, tesoureiro da cidade de Corinto, que fazia parte da época de Paulo, que estava na cidade onde Paulo pregou. Ou seja, do ponto de vista arqueológico, eu trabalho com 90% de certeza ou de possibilidade que esse Erasto,
que tem o nome escrito neste pavimento romano do primeiro século seria aquele mesmo homem que se converteu ao evangelho pregado por Paulo, se tornou discípulo do apóstolo Paulo e, quem sabe, deixou uma carreira forte, rica, proeminente, de tesoureiro, de econômico da cidade, para ser um servo do evangelho de Jesus Cristo, como, aliás, muitos outros fizeram ao longo do tempo. Mas a gente ainda tem coisas para mostrar para você da cidade de Corinto. Isso aqui é só o começo. Pregar o evangelho numa cidade como Corinto era um grande desafio. Aliás, para os menos otimistas, pregar o evangelho em qualquer canto do mundo greco-romano era algo impossível. Como que uma meia dúzia de camponeses, pessoas provincianas, que seguiram um outro homem campesino chamado Jesus de Nazaré, conseguiriam ganhar o mundo para a sua mensagem. Hoje você está vendo tudo isso aqui em redor sendo apenas ruínas de um passado que não existe mais. Porém, naqueles idos, isto aqui era um edifício suntuoso, mármore para todos os lados, as pedras mais caras, os edifícios mais bem construídos, as estátuas mais sofisticadas e a propaganda mais convencível. E dentre esses seguidores de Jesus de Nazaré, aparece um que não conviveu pessoalmente com ele, porque, a despeito do encontro no caminho de Damasco, Paulo não fez parte daquela primeira geração dos 12 que acompanhou Jesus da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Galileia, etc. Esse homem, sozinho, queria ganhar o mundo para o reino de Deus e pregar um Cristo que era estranho para a sua própria etnia, porque os judeus não engoliam aquela ideia de um Messias divino que morreu em nosso lugar. E essa história ainda era mais estranha, mais ridícula para os que estavam em redor. Eu me lembro da carta que escreveu aqui para os coríntios, justamente para esse lugar, onde ele escreveu o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 em diante. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E ele continua dizendo, verso 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E o homem que escreveu isso tinha conhecimento filosófico de sobra para sua época. Eu acho irônico e até certo ponto engraçado e confortante ler essas palavras de Paulo em cima de uma antiga coluna votiva que estava em pé aqui naqueles dias quando Paulo passou por essa cidade. Hoje ela é apenas uma ruína. Há algumas inscrições aqui em grego, aqui em cima o lugar onde eles colocavam talvez a base para uma outra coluna. Algumas dessas colunas funcionavam como a base também para um altar de sacrifício, de oferecimento de incenso aos deuses e ao imperador. Era a sabedoria do mundo. Quantos filósofos não passaram por aqui? Você tem vários deles que eu poderia dizer. O grande Diógenes, que esteve por essa região, pregando a filosofia do cinismo. Havia os epicúreos, havia também os céticos, havia tantos outros que estavam inundando essa terra do seu conhecimento humano. E chega Paulo de Tarso, pregando a Cristo crucificado. Que lição para os dias em que vivemos, não é? Onde nós, às vezes, queremos enfeitar o evangelho para ele se tornar mais atrativo. Talvez o que eu precise é do espírito de Paulo e a sua convicção de pregar o evangelho como ele é. A chegada de Paulo a essa cidade de Corinto está também narrada aqui na Bíblia, dessa vez pelo escritor Lucas, que a coloca com muitos detalhes no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Diz assim, depois disso, Paulo, deixando Atenas, foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
recentemente chegado da Itália com Priscila, a sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Aqui merece uma nota. De acordo com o escritor Tácito, houve um decreto de Cláudio que expulsou os judeus de Roma por causa da instigação que houve em torno de um certo Cresto. Agora, quem seria Cresto? A única informação que temos é essa, que esse Cresto, esse nome Cresto, provocou uma agitação entre judeus que estavam em Roma e por isso o imperador Cláudio os expulsou dali. Alguns estudiosos acreditam que esse nome Cresto, que aparece na citação do autor romano, seria na verdade uma corruptela do nome Christos, em grego, Cristo, e que talvez por causa da agitação em nome de Jesus, muitos judeus foram expulsos de Roma. Pode ser, e talvez seja nessa situação citada e memorizada numa fonte pagã, que Priscila e Áquila também foram expulsos de sua residência em Roma. Aí nós temos duas possibilidades. A primeira delas, que eles foram expulsos apenas como judeus ou que eles já foram expulsos como judeus que haviam aceito a Cristo como sendo Jesus de Nazaré, o Messias. Então eles já teriam vindo de Roma convertidos ao Evangelho. Esta é uma possibilidade também. Aliás, você sabe que quando Herodes o Grande morreu, o seu reino, que pegava a Judeia, Samaria, Pérea, Idumeia e também a Galileia, foi dividido entre os seus 3 filhos. Porém, Arquelau, que cuidava da Judeia, foi um péssimo administrador. Ele foi então expulso do seu cargo pelos próprios romanos que instauraram em seu lugar procuradores e governadores romanos. É por isso que quando Jesus é crucificado, quem está ali para fazer o seu julgamento é Pôncio Pilatos. E o outro Herodes que aparece na história ali não era rei da Judeia. Ficou claro para você? Agora, quando Cláudio assume o poder, ele devolve a Judeia para os filhos de Herodes, sob uma condição: que você possa tirar da Judeia os judeus problemáticos, que ele diria, os judeus problemáticos são os seguidores de Jesus de Nazaré. E aí o livro de Atos dos Apóstolos começa a contar a primeira perseguição oficial aos discípulos de Jesus que aconteceu em Jerusalém. Então esses exemplos, essas citações que eu fiz, podem ser o pano de fundo para entendermos esta passagem de Atos capítulo 18, versículos 1 e 2. Continuando, a Bíblia diz que Paulo se ajuntou a Priscila e Áquila porque eles tinham o mesmo ofício e passou a morar com eles e ali trabalhava. Então Paulo chegou nessa cidade de Corinto, encontrou esses 2 correligionários judeus, tinham a mesma profissão, talvez fossem fabricantes de tenda, porque Paulo era um fabricante de tendas, foi morar com eles em alguma casa. Quem sabe não poderia ser uma dessas casas que estão aqui, por que não? A gente não sabe. Essas ruínas que vocês estão vendo aqui são todas ruínas de antigas casas da cidade de Corinto. Se de imaginar se trata, porque eu não posso supor, ainda que apenas à guisa de imaginação, que Paulo morou nessa residência aqui. Por que não? Ou do lado de lá, quem sabe Paulo não passou por essa rua aqui todos os dias, vendendo os seus tecidos, vendendo os panos que eles faziam especialmente para tendas, a partir dos fios do pelo de cabra ali? Pode ser. Mas Paulo não estava aqui apenas por questão comercial. Ele queria ganhar essa cidade para Cristo e por muitos dias ele ficou pensando: como eu farei isso? A sua estratégia sempre era a mesma. Nós já mostramos essa estratégia em outros programas. Paulo começava pela sinagoga local, pregava na sinagoga. Depois que alguns na sinagoga se convertiam e ele sabia que em seguida ele seria expulso daquela sinagoga, outros gentílicos também começavam a se encontrar com Paulo e aceitar a mensagem, e uma comunidade cristã era formada. Aliás, a essa altura da nossa conversa, seria interessante eu explicar a palavra gentílico ou gentios para você. A palavra gentil vem da palavra gentes. Era uma forma que a Bíblia tinha de referir-se aos não-judeus, tá certo? A bem da verdade, alguns historiadores ou alguns escritores atuais que não apreciam a palavra gentio
porque ela já tem uma conotação negativa, como, por exemplo, pagãos, gente inferior, gente esquisita. Mas, de qualquer maneira, esta é a explicação desse termo que ainda aparece em muitas traduções da Bíblia Sagrada. O gentio é o não-judeu. Então, por exemplo, o grego é um gentio, o romano é um gentio, o babilônio é um gentio. Mas, continuando, o livro de Atos segue dizendo que todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Também já fiz menção em outros programas dessa série que muitos eram simpáticos à mensagem do judaísmo, frequentavam a sinagoga, guardavam o Shabat, não comiam carnes imundas. O único problema, no caso dos homens, é que alguns tinham dificuldade com o decreto ou o ritual da circuncisão. Porque ser circuncidado naquele tempo não era algo muito de bom tom. Principalmente se você fosse um atleta que corresse nas Olimpíadas. Então as pessoas não gostavam da ideia de ser circuncidado. Dessa forma, muitos gregos se tornavam judeus em quase tudo, menos na circuncisão. Aliás, esse tema virará depois um grande debate na igreja cristã primitiva, porque o grande dilema é: nós podemos aceitar no seio do cristianismo quem não é circuncidado? Então você tem o partido de Pedro negando essa possibilidade e o partido de Paulo apoiando que sim, nós podemos aceitar aqueles que não se circuncidaram, porque a circuncisão não será mais um requisito na nova aliança. Então, Paulo estava pregando na sinagoga, verso 5, Atos 18, verso 5, continua dizendo: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, Timóteo e Silas vieram aqui para ajudá-lo. E depois daqui, esses dois, Timóteo e o Erasto, que nós mencionamos, vão ser enviados por Paulo para a Macedônia. Só que aí, para continuar a nossa história, eu tenho que contar um pouquinho do próprio contexto da cidade de Corinto, que não é a melhor das biografias de uma metrópole que eu poderia apresentar. Corinto era uma cidade muito, mas muito problemática. E você sabe que sempre que nós temos uma comunidade cristã numa sociedade qualquer, a tendência é que essa comunidade, essa igreja, comece também a refletir os usos e costumes, os maneirismos, os vícios e as virtudes daquela comunidade. Quem trabalha com missões sabe o que eu estou dizendo. Ou mesmo quem é apenas pastor de uma igreja, padre de uma paróquia, sabe que aquela comunidade ali acaba refletindo o modo de vida dos próprios habitantes do lugar. Se você está numa comunidade cristã onde todos os cidadãos são altamente solícitos, de repente é uma sociedade que não terá problema algum em reunir os irmãos para fazer um empreendimento, um projeto comunitário. Porém, se você vive num outro lugar, onde as pessoas têm o costume tremendo de falar mal umas das outras, talvez esta terá que ser a advertência que o pregador fará em muitas das suas preleções durante os cultos ali na igreja. Então, assim também era com Corinto. Corinto era uma cidade tão pervertida que havia nos tempos greco-romanos uma gíria, uma expressão idiomática para se referir às pessoas que eram, como eu diria, sensuais ou promíscuas demais. Eles diziam que estas pessoas estavam corintianizando-se. Olha, até um verbo difícil de falar. Corintianizar, nos tempos greco-romanos, significava prostituir-se, profanar o seu próprio corpo, quebrar todas as regras de moralidade que se tem ideia. Agora imagina Paulo, além do desafio de pregar o evangelho numa cidade que tinha uma grande filosofia, que tinha grandes argumentos racionais, também possuía o desafio de colocar aqui, na prática, uma moralidade cristã e uma ética cristã que iam na contramão de tudo aquilo que os cidadãos mais estimavam. Aliás, no programa da semana que vem eu vou continuar explicando isso para você e eu vou falar especificamente do Templo de Afrodite. Aqui nesse setor da cidade onde eu estou, ainda não dá para mostrar para você
o templo de Afrodite, que fica no alto de uma montanha. Eu vou mostrar esse templo na semana que vem. Mas já vou adiantar alguma coisa para você. Nesse templo de Afrodite, havia quase 1000 sacerdotisas que se prostituíam como parte do culto sagrado à deusa Afrodite, a deusa do amor. Agora você vê a situação. Essas prostitutas, elas trabalhavam no alto da montanha, porque se você se lembrar, eu até expliquei isso quando estávamos em Atenas, que os gregos tinham por costume construir a cidade no topo de uma montanha, ou começando no topo de uma montanha. Começava com uma acrópole, um santuário em homenagem a alguma deusa, alguma divindade ou algum deus que seria o padroeiro daquela comunidade. E depois, do topo da colina, da acrópole, eles faziam na parte de baixo, geralmente uma ágora, que seria aquela praça para comércio, para negócios, para instauração de casos jurídicos. E aí a cidade ia crescendo, do topo da colina para baixo. Assim também foi com a cidade de Corinto. Nós vamos ver na semana que vem que ela começa com o templo de Afrodite lá no topo da montanha, depois ela se estende para uma parte mais abaixo, onde você tem a ágora, depois você tem os tribunais, a parte comercial, as casas dos mais ricos, e assim se estendeu a cidade como uma típica cidade romana, ou nos tempos de Paulo, greco-romana, porque agora ela já misturava toda a cultura helenística com a cultura de Roma. Pois bem, essas sacerdotisas que estavam no templo de Afrodite, a deusa do amor, tinham que descer até a cidade e se prostituir para angariar o dinheiro da manutenção do templo da sua deusa. Há inclusive autores da antiguidade que abominam essa prática, porque uma menina, às vezes donzela, numa idade que nós chamaríamos de pré-adolescência ou início da puberdade, ela ficava sentada e os homens chegavam e a escolhiam para ter relações sexuais com ela. E o dinheiro que ela ganharia dessa relação sexual iria todo para o caixa do templo da deusa Afrodite. Com base nisto que eu acabei de contar para você, já dá para ter uma ideia. Aqueles que conhecem o conteúdo da carta de Paulo aos Coríntios, ou das cartas de Paulo aos Coríntios, por que Paulo foi tão firme em relação a algumas questões de moralidade e por que ele repreendeu tanto a igreja por aceitar em seu bojo práticas que não tinham a ver com a moralidade cristã. Mas isso será assunto para o nosso próximo encontro, porque eu ainda quero explorar muita coisa aqui das ruínas de Corinto para você, mostrando a Bíblia em contexto, de uma maneira que você possa compreender mais e mais profundamente a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.